Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Boa tarde, professor, caros colegas, tudo bem? Opa, tudo Boa bom? tarde, professor. Boa tarde. Que bom ter vocês aqui comigo. Hoje, nossa última aula, né? Eu vou sentir saudades. Nós Eu também. também. Professor, Sim, eu posso dar um depoimento rapidinho? claro. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao senhor. É, eu guardei o meu diploma por 13 anos. 13 anos. Porque quem motivava era meu pai. E 10 dias antes da minha colação, ele veio a falecer. Então, eu Certo. peguei e guardei na gaveta. Segui minha vida, trabalho com licitação pública, estava no YouTube, que eu estou sempre atualizando. Aham. Aí encontrei o senhor foi um difusor das águas. Nossa Senhora. É, eu estou sendo muito, muito sincera. Muito obrigado. É, o senhor me aconselhou a estudar, porque muita coisa mudou de 13 anos para cá, né? Sim, sim. É, fiz a prova, assim, na fé, na coragem, pelo que o senhor havia falado, pelo que eu comecei a correr atrás, o pouco tempo que tinha, eu consegui chegar a 37, é, Uhum. e eu acho que E, e, todos te- os e colegas tem anulações, devem. ainda tem anulações aí pra vir, hein? Ah, mas eu não. Pessoal, se vier, eu vou ficar contente. Mas só em saber que eu tive alguém que me incentivou a tirar ele da gaveta, foi maravilhoso. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Tudo que o senhor ensinou, eu estou aprendendo bastante. E eu vou continuar a seguir o senhor. Agora não tem mais jeito, agora já Agora era. vai. Muito Eu obrigado, viu, peço Valéria? desculpas aos colegas aí pela demora da fala, né? Mas eu acho que as pessoas têm que aprender que não podem parar como eu parei. Mas nunca é tarde, Então, né? Nunca é tarde para retornar. tô com 56 e vamos atrás, professor, vamos Isso atrás. aí. Agora eu vou. Agora eu vou e eu muito, muito, muito obrigada. Muito Eu que obrigada pelo senhor agradeço. existir, pelo senhor poder fazer isso por tantos que não tem como fazer. Muito obrigado, obrigado. Fico Muito muito feliz, obrigada. viu? Muita felicidade para o senhor, tá? Eu que agradeço muito Desculpe os essa mensagem. colegas aí. Imagina, imagina. Agradeço muito. Eu fico muito feliz em saber que de alguma forma eu pude ajudar, eu pude colaborar. Essa vocês podem ter certeza que é a maior retribuição que eu posso ter, é um agradecimento, é um aluno, principalmente depois que vem falando que conseguiu atingir o objetivo, né, da aprovação. Muitas pessoas mandaram vídeos também agradecendo, e eu agradeço muito a todos vocês. É, Infelizmente eu não consigo me dedicar ainda mais, que se eu pudesse eu iria me dedicar ainda mais, mas a gente tem as nossas atividades também. Eu tenho os cursos, né? A gente tem curso da primeira fase, o curso da segunda fase que começou agora, então também estou me dedicando muito a isso. Mas eu quero muito agradecer a você, Valéria, ao Carlos, que sempre esteve em todas as nossas aulas, né? A Sheile também esteve sempre nas nossas aulas, e a todos vocês que desde o início do projeto acreditaram e por mais que seja um projeto que não seja voltado para uma disciplina, para uma única disciplina especificamente, mas vocês abraçaram essa ideia, foi muito bom. Agradecer também a. Eu não acho que não tem ninguém online aqui, mas depois isso aqui vai ficar gravado, então agradecer muito a diretoria da Faculdade Lions por essa oportunidade, que foi um projeto muito legal, muito bacana. Eu sou professor da instituição há mais de 5 anos, sempre me deram todo o apoio, toda a liberdade, né? E esse é um projeto realmente inovador em que eu fiquei muito feliz em poder tocar ele, né? E pode ter certeza que no futuro vamos ver se a gente faz alguma coisa assim. Eu acho que a minha missão aqui na Terra é ajudar os estudantes a serem aprovados no exame do AB. É só isso que eu quero, né? E é, e é engraçado porque o que acontece muito hoje em dia é eu encontrar
colegas advogados atuando, às vezes num processo que ele é um adverso ali e foi meu aluno. E isso eu fico muito feliz quando isso acontece, de poder ver ex-alunos que estão aí vivendo da advocacia. Isso é extremamente gratificante. Então, também agradeço muito a todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Posso também falar alguma coisinha, doutor? É claro que Oh, vai claro. ser. Vamos marcar apenas um minuto, que eu estou marcando aqui para não Tá estender. certo. É, é claro que vai ser redundante, tanto quanto as belíssimas palavras da Valéria. E no final, eu quero perguntar, só fazer uma pergunta para a Valéria. É redundante falar que o doutor teve participação imensa no que a nossa decisão agora. Entretanto, eu também acredito que nada acontece por acaso, por diversas, inúmeras, infindáveis consequências que possam haver nas nossas vidas. No meu caso também, eu trabalhei com meu pai desde criança, ticando aquele tribunal, oh meu Deus, como é que chama? Jornal da. Nossa, como é que chama? O Diário Oficial, obrigado. Minha esposa aqui falou, eu não lembrava o nome do Diário Oficial. A gente ficava todos os dias para saber das petições, que foram decisões do juiz e tal. Então, quer dizer, eu também saí da faculdade em 99, e por inúmeras consequências que talvez não fosse naquela época também para eu passar. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, porque esse daí foi o divisor, que nem a Valéria falou, o nosso divisor de águas, e para o benefício que aconteceu nessa hora, e o doutor estava presente. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. E se o senhor me Obrigado. permite, apenas para saber se o filho da Valéria está melhor. Obrigada. A Rafael operou, Carlos, ele operou, está com 3 parafusos, está com 2 ferros, tá uma luta, mas vamos lá, ele saiu, ele saiu da mesa de cirurgia no sábado e a prova Nossa, foi no gente. domingo. Ai, Então, meu aí Deus, é que pois está é. mais uma coisa que a gente fala, né, doutor e Valéria? E dentre todos os nossos colegas que estão participando agora, tem as nossas provas, né? As nossas provas, não provas da OAB, as nossas provas de obstáculos, né, que possa haver. Então, muito obrigado, Valéria, fiquei com Deus, e todos os nossos colegas, amigos, professor, equipe, a faculdade Lions, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nós estamos agora seguindo também a toda essa. E Sei, agora, a última pergunta, doutor. Muito obrigado sei. mais uma vez. O doutor vai permanecer com as aulas, eu já perguntei, mas só faltou assim mensurar um tempo. Aquelas aulas na plataforma, nós vamos poder utilizar por quanto tempo a mais nessas circunstâncias, para eu acabar de fazer tudo que eu tenho que fazer, que está bem atrasado minhas coisas aqui. Não, essas aulas desse projeto eu vou deixar lá, por prazo indeterminado. Nós Que vamos É, poder bom, continuar na plataforma, entrando na sim, plataforma, sim, pode, vai continuar visualizando as entrando. aulas, tudo lá. Tá, Sim, tá até bom. porque eu sei que outras pessoas também vão assistir, né? Eu vou continuar divulgando, já estão gravadas, né? Eu É, vou, eu vou deixar elas lá disponíveis. muito. E, obrigada. consequentemente, está no YouTube também, com aquele título Sim, sim. da própria de cada aula Isso, também. isso, É, exato. é mais para a Deixar lá. gente formalizar tudo e resolver minhas anotações aqui, né, doutor? É, Muito tá obrigado mais uma certo. vez. E eu quero ver todos vocês aprovados no AB, viu? Amém. O senhor será informado a partir desse momento, pode ter certeza. Muito obrigado. Show de bola, gente. Valeu, muito obrigado a todos. Mas então vamos lá, né? Deixa Vamos eu lá. só dar alguns recados aqui. A lista de presença dessa aula já tá disponível lá na plataforma. Vocês já estão cansados de saber como é que funciona, então nem vou mostrar. Está disponível, já pode preencher. Como hoje é a nossa última aula, aquelas pontuações que tem lá na plataforma, eu vou encerrar elas hoje, tá? Vou fazer a apuração para a gente ver quem que vai ganhar os prêmios aí, os vademecums, né? Eu tenho umas canecas lá, eu vou ter que mandar fazer ainda, que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer essas canecas e vou mandar para os premiados, ok? A gente começou na aula passada a fazer os embargos à execução do direito do trabalho. A gente olhou todas as teses, descobrimos todas as teses no vademecum. E hoje aqui, basicamente, a gente vai fazer a estrutura dessa peça e vamos efetivamente redigir a peça, né, palavra por palavra. E
eu tenho um compromisso às 3h30, então hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta. Eu vou acelerar um pouquinho no ritmo, mas qualquer dúvida pode me interromper que a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Então olha só, deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Esse aqui é o caso concreto que a gente está trabalhando, tá? Então eu já vou dar uma lida rapidamente nele aqui, só para a gente contextualizar e a gente efetivamente começar. Olha só. Rômulo Delgado Silva, brasileiro, viúvo, empresário, portador da identidade 123, CPF 114, residente domiciliado na Avenida Brás Montes, Casa 72, Boa Vista, Roraima, CEP 222. Em entrevista com seu advogado, declara que foi sócio da pessoa jurídica Delgado Jornais e Revistas Limitadas, tendo-se retirado há 2 anos e 8 meses da empresa, que foi surpreendido com a visita de um oficial de justiça em sua residência, que da primeira vez o citou para pagamento de uma dívida trabalhista de 150 mil, oriundo da 50ª Vara do Trabalho de Roraima, no processo número tal. Em seguida, 48 horas depois, retornou e penhorou o imóvel em que reside, avaliando pelo valor de mercado em 180 mil reais, que tem apenas esse imóvel, no qual reside com sua filha, já que viúvo. Que o oficial de justiça informou que há uma execução movida pela ex-empregada Sônia Cristina de Almeida contra a empresa, que por não ter adimplido a dívida, gerou o direcionamento da execução contra os sócios, que foi ao fórum e fotocopiou todo o processo, agora entregue ao advogado. Que nas contas homologadas, sem que a parte contrária tivesse vista, foi verificado que a correção monetária foi calculada considerando o mês da prestação dos serviços, ainda que a sentença fosse omissa a esse respeito. Que ao retornar para penhorar o imóvel, o oficial informou que a dívida havia aumentado em 10% porque o juiz aplicou a multa do artigo 475J do CPC, que na verdade eu falei para a gente substituir por 523, parágrafo 1º do CPC. Diante do que foi exposto, elabore a medida judicial adequada para a defesa dos interesses do entrevistado, sem criar dados ou fatos não informados. Perfeito. E aí, a gente fez esse material aqui na aula passada, né? A gente conseguiu identificar que se tratava de embargos à execução e nós tivemos como teses, em primeiro lugar, a retirada do sócio, justamente porque ele já tinha saído da empresa há mais de 2 anos, né? Então a gente encontrou artigo na CLT e 2 artigos no Código Civil. Nós verificamos que se tratava de um bem de família, esse que foi penhorado, então achamos 2 fundamentos também para utilizar. A ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque ele foi inserido no polo passivo sem o incidente. A ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos, né, uma obrigatoriedade imposta pela reforma trabalhista na CLT. Correção monetária foi calculada de forma incorreta. E a gente tem que falar que a multa do artigo 523, parágrafo 1º, é inaplicável, porque ela não é compatível com o processo do trabalho. Perfeito. Tendo isso em vista, a gente precisa agora fazer a estrutura da peça. E essa estrutura da peça, na realidade, a peça de embargos à execução, a estrutura dela é muito simples. É muito parecido com uma estrutura de uma petição inicial, porque justamente os embargos é como se você estivesse protocolando um processo novo, tá? Então é realmente uma estruturinha bem simples mesmo. Vou colocando aqui e vocês vão me acompanhando. Então olha só, a peça de embargos vai começar, claro, que com o endereçamento. O endereçamento, na verdade, é muito simples da gente conseguir identificar, porque o próprio enunciado já fala aonde que está esse processo. A gente coloca o número do processo, qualificação do embargante, qualificação do embargado, nome da peça mais o fundamento jurídico. Aqui eu já vou até deixar anotado, é o artigo 884 da CLT, a gente já tinha olhado ele na aula passada, né? Depois disso, a gente pode fazer aqui algum tópico de fatos, né? Dos fatos, bem simples, né? Somente um parágrafo, a gente não precisa estender muito nisso aqui não. Depois que a gente fizer o tópico dos fatos, a gente vai efetivamente fazer um tópico para cada tese. Eu não vou colocar todos aqui, porque a gente já fez eles aqui em cima, né? Então, na estrutura, a gente vai fazer um tópico para cada uma dessas teses. Depois disso, a gente vai fazer um tópico de pedidos. Nos pedidos, tem algumas coisas que a gente precisa lembrar,
temos que pedir a procedência dos embargos, a intimação da parte contrária. Opa, intimação. Tá difícil. Intimação da parte contrária. Podemos pedir a produção de provas. E a gente faz o encerramento. Então, realmente, é uma estrutura bem tranquila. Não tem muita invenção de moda aqui não, certo? Vamos lá. Já vou começar fazendo então e a gente vai ticando aqui o que for sendo feito. A primeira coisa que a gente vai fazer é o endereçamento. Para a gente saber o endereçamento, a gente precisa voltar aqui no enunciado para relembrar onde que está tramitando essa execução. Então vamos lá, deixa eu ver se aqui fala, olha só. 50ª Vara do Trabalho de Roraima. Então a gente vai fazer o endereçamento exatamente para essa. Eu já vou até copiar o número do processo aqui, porque como o enunciado trouxe o número, né, a gente pode utilizar, a gente só não poderia inventar. Vamos lá. Então o endereçamento a gente vai fazer assim. Ao juízo do trabalho da 50ª Vara do Trabalho de Roraima. Processo número, a gente coloca o número do processo. Certo. Agora a gente tem que fazer o quê? Vamos fazer a qualificação do embargante. A gente também precisa voltar aqui no enunciado, porque essa, na realidade, é uma peça mais antiga, tá? Ela caiu no 13º exame da OAB. Nós já estamos no 33º, então já tem um bom tempinho. Atualmente, a FGV ela não vem colocando mais esses dados, não. Então, nessa ela colocou. Então, sempre que ela coloca as informações, a gente precisa informar, né? Mas nas mais recentes ela não vem fazendo isso. Mas então vamos lá. Identidade 113, CPF 114. Certo. Eu vou olhando aqui no enunciado. Então, a qualificação também é padrão, né? Professor, sim. mesmo sendo um embargo de execução que já está qualificado o réu, ou seria um embargante, aí a embargada, precisa qualificar? Precisa qualificar, porque os embargos eles têm natureza de petição inicial. Então é como se você estivesse protocolando uma nova petição inicial, apesar de ser uma peça de defesa, né? Mas então ele tem essa natureza de petição inicial. Sim. E quando então nós não precisamos então qualificar, já qualificado nos autos? Na realidade isso vai servir para praticamente todas as peças que não têm natureza de petição inicial. Então, contestação, todas as petições interlocutórias, todos os recursos, aí você já não precisa mais qualificar. É só indicar. Mas de qualquer forma, Entendi. Obrigado. Assim, se você estiver fazendo a segunda fase da OAB e tiver esses dados no enunciado, coloque. É melhor colocar, porque perder ponto também não vai. Entendeu? Então, é melhor a gente pecar pelo excesso. Exato. E, consequentemente, caso não houver necessidade de qualificar novamente, qualificando não perderemos ponto também. Exatamente. Tá bom, obrigado. Perfeitamente. Ok. Rômulo Delgado Silva, brasileiro, viúvo empresário, portador da identidade 113, CPF 114, residente e domiciliado na Avenida Brás Montes, Casa 72, Boa Vista, Roraima. CEP 222. Vem apresentar. Aí a gente tem que colocar o nome da peça. Tecnicamente, o nome correto dessa peça é embargos à execução. Com base no artigo 884 da CLT. Em desfavor de... Deixa eu só pegar aqui. Sônia Cristina de Almeida. Sônia Cristina de Almeida.
já qualificar. O dela, vou colocar também. Porque a gente não tem os dados dela, né? Mas eu vou colocar aqui. Nacionalidade, 3 pontinhos. Estado civil, 3 pontinhos. RG, 3 pontinhos. CPF, 3 pontinhos. Profissão, 3 pontinhos. Endereço, 3 pontinhos. CEP, cidade, UF, estado. Perfeito. Pelos motivos abaixo. Aí a gente pode fazer aqui um tópico de fatos. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui meu microfone, só um minutinho. Coloquei a blusa de frio e começou a esquentar. Ok, pelos motivos abaixo. Agora vamos fazer um tópico aqui de fatos. Dos fatos. Aqui, basicamente, eu vou falar... Olha só, eu vou falar aqui que ele foi sócio da empresa, né? Vou falar que ele foi sócio da empresa e ele saiu da empresa há 2 anos e 8 meses. Ok. O embargante foi incluído na presente execução como sendo responsável pela dívida contraída pela empresa na qual foi sócio e se retirou há 2 anos e 8 meses. Agora a gente já... Pera aí. Foi incluído na presente execução como responsável pela dívida contraída pela empresa, foi sócio e retirou há 2 anos e 8 meses. Deixa eu continuar aqui. Tendo sido surpreendido por um oficial de justiça que realizou a citação e penhora do seu imóvel. Por entender que sua inclusão no polo passivo foi indevida, apresenta os presentes embargos. Ok, então aqui a gente fez o tópico dos fatos. Agora a gente vai fazer a parte mais complexa, né, da petição, que é justamente a parte de fundamentos jurídicos. E aí a gente vai fazer um tópico aqui para cada tese. E a primeira tese que a gente tem é justamente a retirada do sócio. Então vamos lá. Vou numerar os tópicos assim, ó. Da retirada da sociedade há mais de 2 anos. Deixa eu ver aqui como é que eu falo. Conforme já explicado anteriormente, o embargante se retirou da sociedade há 2 anos e 8 meses. Tá bom, de fato, acho que dentro desse tópico não preciso falar mais nada não. Vamos ver aqui os fundamentos, o que a gente precisa fundamentar? Olha só, a gente tinha anotado aqui o 10A da CLT, 1003 parágrafo único do Código Civil e o 1032 do Código Civil. Vamos dar uma relembrada neles aqui, olha só, aqui no Vadmecum. Vamos lá. Na CLT, artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações ao período que figurou como sócio, somente nas ações juizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Perfeito. Vamos já colocar o outro que está no Código Civil, mas o outro eu sei como é que a gente fundamenta, então vamos lá. Vamos construir essa tese aqui, assim, ó. Entretanto, o artigo 10A da CLT estabelece que o sócio somente deve responder
quando a reclamação trabalhista for protocolada no prazo de 2 anos após a retirada da sociedade. Basicamente, o 1003 lá do Código Civil, ele fala que o cedente ele responde pelas obrigações até 2 anos depois da cessão, e o 1032 também fala isso, basicamente, que o sócio retirante responde 2 anos. Então, para a gente poder fundamentação completa, eu vou fundamentar nos 3 artigos. Já o artigo 1003, parágrafo único do Código Civil, nos ensina que o cedente de cotas responde pelas obrigações da empresa até 2 anos após a cessão. No mesmo sentido, o artigo 1032 do Código Civil estabelece que o sócio retirante responde pelas obrigações da empresa pelo prazo de 2 anos após a exclusão da sociedade. E agora eu vou finalizar o tópico, né? Só falando que requer a exclusão dele. Por esse motivo, requer a exclusão do embargante da presente execução. Ok, perfeito. Então, fizemos aqui o nosso primeiro tópico. Vamos ver qual que é o próximo? Do bem de família. Então, já vou marcar aqui, ó. Marquei aqui. Do bem de família, né? Vamos dar uma relembrada aqui nesses artigos. Lei 8.009 de 90. Tá aqui, Lei 8.009 de 90, a gente estabeleceu que a gente ia utilizar o primeiro e o quinto. Artigo 1º, ele fala: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. E o artigo 5º, para os efeitos de impenhorabilidade de que se trata essa lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Perfeito, vamos lá, vamos fazer a fundamentação. Esse é o tópico 2. Ele vai ficar assim: do bem de família. Após citar o embargante acerca da presente execução, o oficial de justiça penhorou seu único imóvel em que reside com sua filha, pelo valor de, deixa eu só confirmar aqui, penhorou por 180 mil, né? A dívida era de 150 mil, ok. Pelo valor de 180 mil reais. Entretanto, eu vou fundamentar de forma bem simples e direta, tá? A gente não precisa ficar explicando demais também, não. O artigo 1º da Lei 8.009 de 90 determina que o imóvel residencial é impenhorável. E o artigo 5º da Lei 8.009 de 90 explica que será impenhorável o único imóvel da família. Para a gente finalizar o tópico, por esse motivo,
requer a desconstituição da penhora realizada no imóvel. Ok. Tópico do bem de família. Ok. Aí o próximo era a ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, está no 855A caput da CLT. Vamos dar uma relembrada nesse artigo aqui. Opa. Aqui na CLT, os artigos de execução estão ali por volta do 830, 850, 855 aqui. 855A é um artigo muito simples, basicamente ele fala: aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. Então, basicamente, ele fala que é aplicável ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, vamos fazer assim. Da ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o embargante foi incluído no polo passivo da presente execução sem que tivesse tido a oportunidade de se defender no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 855A caput. Deixa eu ver se ele tem parágrafos. Tem parágrafos. 855A caput da CLT. Eu estou falando que ele tem parágrafos porque, olha só, ele tem um caput aqui, né? E tem parágrafos aqui embaixo. Se ele tivesse só, se fosse igual ao 854, por exemplo, eu não precisaria falar caput, porque ele é único, ele é só a cabeça mesmo. Agora, como o 855A ele tem o caput, tem parágrafos, e eu estou me referindo ao caput, eu tenho que mencionar que é o caput. O artigo 855A caput da CLT é claro ao ensinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável ao processo do trabalho, motivo pelo qual, para a inclusão do embargante na presente execução, seria obrigatória a instauração do incidente. Agora eu vou só finalizar esse tópico falando que não foi instaurado, tá? Considerando que o incidente não foi instaurado, a manutenção do embargante na presente execução é ilegal, motivo pelo qual requer a sua exclusão. Perfeito. Também, de uma forma bem simplesinha, fizemos mais um tópico. Agora a gente tem que falar da ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos. Está lá no artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Vamos dar uma olhada nele aqui também. Artigo 879. Sendo líquida sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, arbitramento ou artigos. O parágrafo 2º, ele fala o seguinte: elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Então aqui o artigo fala que é obrigatória a intimação, né?
E a nossa tese é justamente nesse sentido. Então, vamos lá. Esse é o item 4. Da ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos. Na fase de liquidação de sentença, os cálculos foram homologados pelo juízo, sem que as partes fossem intimadas para se manifestar. Agora vamos fazer fundamento. Entretanto, o artigo 879, parágrafo 2º da CLT, é claro ao dispor a obrigatoriedade do juiz em intimar as partes para manifestar sobre os cálculos antes da sua homologação. Certo, considerando que as partes não foram intimadas para manifestar sobre os cálculos, requer a anulação de todos os atos processuais realizados a partir da homologação dos cálculos e, consequentemente, a intimação das partes para se manifestar sobre os cálculos. Ok, ficou meio repetitivo aqui, mas tudo bem. O que importa é que dá para entender, né? Vamos ver o que mais que a gente tem de tese aqui. Da ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos. Da correção monetária. Em relação à correção monetária, a gente chegou na súmula 381 do TST. Vamos dar uma olhada nela aqui. Súmulas do TST. A súmula 381, ela fala... E aí, vamos ter que voltar no enunciado aqui para a gente poder relembrar o que aconteceu. Em relação à correção monetária, olha só. Foi verificado que a correção monetária foi calculada considerando o mês da prestação dos serviços, ainda que a sentença fosse omissa a esse respeito, ou seja, considerou o mês atual da prestação dos serviços. E essa súmula 381, ela fala o seguinte: o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente ao da prestação de serviços. Então, não poderia ter sido aplicada a correção monetária do mês da prestação de serviços, mas tão somente do mês subsequente, que é o mês seguinte, né? Então, vamos explicar isso aqui. É o tópico de número 5 da incorreta aplicação da correção monetária. Quando da realização dos cálculos da presente execução, a correção monetária levou em consideração o mês da prestação de serviços. Entretanto, a súmula 381 do TST é clara no sentido de que, para a aplicação da correção monetária, deve ser observado o mês subsequente ao da prestação dos serviços. Por esse motivo, requer a correção dos cálculos
para que a correção monetária observe o mês subsequente ao da prestação de serviços. Perfeito. Foi mais uma tese aqui, bem simplesinha. E a gente só tem mais uma. Essa é uma peça mais tranquila, com poucas teses. Da multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC e o artigo 880 da CLT. Vamos relembrar o que se trata isso. Olha só. Primeiro, olhando aqui no CPC, vamos lá no artigo 523. O artigo 523, ele estabelece uma multa, né? No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo executado o intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas. Aí a gente tem aqui o parágrafo 1º, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, ou seja, 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Perfeito. Então, o CPC estabelece 15 dias para pagamento e a penalidade, se não pagar, é multa de 10%. Só que, para a gente poder utilizar o CPC, a gente precisa observar o artigo 769 da CLT. E o artigo 769, ele fala o seguinte: nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas desse título. Então, a gente só pode aplicar o CPC se a CLT for omissa e se tiver compatibilidade com as normas, tá? E aí a gente tem o artigo 880 da CLT, 880, que fala o seguinte: requerida a execução, o juiz ou o presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas, ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas, ou garanta execução, sob pena de penhora. Ou seja, a CLT ela não é omissa em relação a isso, porque ela já prevê o prazo de pagamento, que é de 48 horas, ao invés de 15 dias lá do CPC. E qual é a penalidade? Olha só, tem a pena. Ao invés de ser a pena de multa de 10%, a penalidade é penhora. Então é nesse fundamento que a gente tem que falar que o artigo 523 ele não é aplicável ao processo do trabalho. Então vamos lá, fazer o nosso último tópico aqui. Ele vai ficar assim, ó. Da multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Considerando que o débito não foi adimplido no prazo legal, foi aplicada a multa de 10% prevista no artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Iniciei fazendo fatos, né? Explicando. Agora eu vou explicar por que ela não é aplicável ao processo do trabalho. Entretanto, a referida multa não é aplicável ao processo do trabalho, vez que o Código de Processo Civil somente pode ser aplicado quando da omissão da CLT. E no presente caso, a legislação trabalhista não é omissa, pois o artigo 880 da CLT prevê que o pagamento da dívida deve ocorrer em 48 horas,
E a penalidade no caso de descumprimento é a penhora. E a gente finaliza esse tópico. Por esse motivo, requer a exclusão da multa de 10% dos cálculos da presente execução. Ok. Então a gente fez aqui o nosso último tópico. Deixa eu só beber uma água. Então aqui a gente finalizou os tópicos. E agora a gente tem que fazer os pedidos, que também são muito simples. Pedimos a procedência dos embargos, a intimação da parte contrária, produção de provas. A gente também pode pedir condenação, não coloquei aqui, deixa eu até complementar aqui, ó. Custas e honorários, né? Podemos pedir condenação em custas e honorários. E aí a gente faz o encerramento. Então vamos lá. Essa acho que foi a petição mais menorzinha que a gente fez de todas. Certamente mais simples que o recurso extraordinário dos pedidos. Não, ninguém merece recurso ordinário. Não, Aquele lá foi pesado, né? Foi, aquele foi. A vantagem do recurso extraordinário é que assim, ele pode cair em qualquer disciplina, então é importante aprender ele. E assim, se você consegue fazer um recurso extraordinário, você consegue fazer qualquer peça. Eu estou chegando à conclusão. Beleza, vamos finalizar ela aqui. Pelos motivos acima expostos, requer a procedência de todos os pedidos realizados nos presentes embargos à execução. Requer ainda a intimação da embargada para, querendo, apresentar defesa em relação aos presentes embargos. Era a produção de provas e honorários, né? Requer a produção de todas as provas em direito admitidas. Requer a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, com base no artigo 791-A da CLT. E para a gente encerrar essa petição, local, data, advogado e OAB. Vou só dar uma repassada nela aqui. Então, olha só. Começamos com o endereçamento, o número do processo, fizemos a qualificação do embargante, nome da peça e fundamento, qualificação do embargado. Um parágrafozinho de fatos. Fizemos as teses, né? Retirada da sociedade há mais de 2 anos, bem de família, ausência do incidente de desconsideração da PJ, ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos, incorreta aplicação da correção monetária, multa do artigo 523 dos pedidos e a gente finaliza essa petição. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como ela está um pouco antiga, tá? Eu peguei o gabarito oficial da prova, tem alguma coisa aqui que pode ser que já não corresponda, né? Então, olha só. E olha que interessante, né? Eles fizeram o gabarito 1, embargos do devedor, e aceitaram o embargo de terceiro, né? Conforme eu expliquei na aula passada a polêmica que teve. Então, formato de embargos do devedor, embargos de execução, embargos a penhora. Por quê? Eles aceitaram todas essas nomenclaturas, apesar de ser a mesma coisa. É porque, assim, tecnicamente, o correto mesmo seria embargos do devedor. Mas é aceitável todas essas nomenclaturas na Justiça do Trabalho. Embargos do devedor, embargos de execução, embargos a penhora. É uma coisa só, né? Está lá no artigo 884. Valeu meio ponto isso aqui.
já não, na verdade, assim, outra alteração que a gente teve na prova do AB é que você acertar o nome da peça já não pontua mais, né? Só que se você errar, você zera. E aqui também teve uma observação interessante, se eu não me engano, foi a última vez que a OAB colocou isso aqui. A omissão ou erro de qualquer dos requisitos reduzirá a nota em 0,20. Isso hoje não vale mais, tá? A FGV não faz mais isso. Eu acho que deve ter tido muita reclamação na época, então eles não fazem mais isso. O embargante Professor, Sim. vamos imaginar nesse item aqui do gabarito, a omissão, erro de qualquer. Isso daqui não contradiz a própria exclusão ou zerar a prova nesse caso, errar o nome Não, da mas isso peça? aqui, Carlos, seria em relação a qualquer dos requisitos da peça, da prova, qualquer desses itens. Se você errasse, além de não ganhar o ponto, você perdia 0,20. Entendeu? Então, assim, Então, me perdoe, doutor, mas vamos imaginar, é claro que é exclusão ou errar o nome da peça, mas aqui não está contradizendo essa própria decisão? tá, eu acho meio absurdo isso aqui. Porque É, aqui você poderia sair devedor da prova. Então isso aqui eles colocaram, mas depois nunca mais cobraram isso aqui não, viu? é o caso daquela instituição que faz quando tem as duas questões que eu também acho absurdo. Você errar uma questão, ela anula uma certa. É o CESP, né? Isso também, a CESP, É o isso. CESP faz essa palhaçada aí. É um absurdo, porque É, você acertou, já é direito adquirido, né? exatamente. Mas fazer o quê, né? É. Então, aqui eles cobraram a saída da sociedade há 2 anos. O que foi, Hope? Pode vir aqui, pode subir aqui, vem cá, vem. Mostra ele, mostra ele. Aqui, ó. É uma gatinha. Ixi, calma, Hope. Nossa! Deixa eu colocar na outra tela aqui. Fala. Aqui, a Hope. Cadê? Oh, meu Deus Oi, do neném. céu! Calma. Pretinha básica! Dá um Que oi lá, linda, hein? Hope. Bem gato preto, né? Linda. Ela tem uma caminha aqui em cima da mesa. E aí, como ela é Companheiros, preta... né? E tem mais 2 cachorras também ali. Então, Qual raça? cobraram a saída da sociedade há 2 anos, o bem de família, correção monetária. Aqui era a multa do artigo 475J ainda na época, né? Citação do embargado, procedência. E aqui, embargos de terceiro, na realidade, foi praticamente a mesma coisa. Foi praticamente o mesmo gabarito, só que acertou. Passa pra cá, roupa, que você vai fazer bagunça. Aí. Então, com o mesmo gabarito, só o nome da peça é diferente. Eles acabaram aceitando também. Então, essa foi a nossa última petição dos embargos à execução. O que vocês acharam dessa peça? Mais tranquila, né? Essa é. Excelente. Essa foi mais tranquila mesmo. Então, com É. isso, pessoal, a gente vai finalizando o nosso projeto por aqui. E aí, de novo, mais uma vez, eu agradeço a todos a participação. Quem assistiu ao vivo e quem está assistindo gravado também. Eu sei que essas aulas vão ficar disponíveis aí por bastante tempo para quem está se preparando. O objetivo desse projeto foi mostrar para aquelas pessoas que estão iniciando, né, que não tem essa prática de elaboração de petições. Eu espero ter conseguido auxiliar vocês. Eu vou fechar a pontuação lá da plataforma, vou colocar esse material da aula de hoje, eu vou disponibilizar ele lá para download, eu vou fazer isso agora. A gravação dessa aula deve entrar amanhã, que tem que renderizar e tal, demora um tempinho. E aí eu entro em contato, eu vou mandar um e-mail para os ganhadores, tá, dos prêmios. Então é isso. Vai continuar com a live? Sim, eu faço as lives toda segunda e quinta às 19h30, né? Vou continuar fazendo. Ontem eu não fiz porque a internet aqui não quis funcionar de jeito nenhum. Mas na segunda foi geral. Isso. Aqui também Isso não. tava ruim também, né? Pois é. Professor, uma última pergunta. Perdão, pode falar. No final da peça, o senhor coloca local, data, advogado e OAB. Certo. Na prova, local 3 pontinhos, data 3 pontinhos? Pode colocar também. Pode sim, assim, né? Local. Mas da forma como o senhor colocou, está correto? Tá na banca, também. na prova? Eles aceitam sim.
Aceitam Ô, sim, tá? professor, Então, pode assim, colocar dá na cidade mesma. não, né? Não, não pode Tá bom, colocar, obrigado. por nada, não pode colocar a cidade, porque essa cidade aqui não é a cidade que está no enunciado, porque é a cidade de onde o advogado está. Então, por exemplo, olha, nesse Ah, enunciado certo. aqui, deixa eu voltar aqui em cima. O Rômulo mora em Boa Vista. Mas e se ele tiver contratado um advogado que mora numa cidade vizinha? Entendeu? Ah, A entendi. gente não sabe. Então, o ideal é que não coloque, Certo. ok? Ô, professor, eu tenho outra dúvida que eu estava Sim, até querendo perguntar para o senhor sim, no Rafa. WhatsApp, mas eu disse, não, vou esperar a oportunidade para a aula. Certo. Por que não seria um agravo de petição aí, Porque não seria um nesse agravo caso? de petição. Ok. O agravo de petição, ele é cabível contra a sentença na execução, tá? Deixa eu tentar fazer um fluxograma aqui novamente. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Eu tô com outros fluxogramas. Eu tô com um fluxograma aqui penal de uma aula que eu estava gravando. Mas deixa eu virar para cá, que eu até fiz um calendáriozinho. Mas basicamente a gente tem o seguinte: a gente tem na execução mandado de citação, penhora e avaliação, né? Iniciando a execução. Aí a gente tem a garantia do juízo, que pode ter sido pela penhora, por exemplo. Teve penhora dos bens, garantiu o juízo. Aí a parte ela vai apresentar os embargos à execução, o juiz vai dar uma sentença. Então aqui é o que aconteceu, né? Ele foi citado, no nosso caso aqui aconteceu isso. Ele foi citado, teve a penhora. A defesa contra a penhora aqui são os embargos de execução. Aí tem a sentença. Contra essa sentença, aí sim nós teremos o agravo de petição. Porque o agravo de O TRT, né, petição professor? para o TRT, exatamente. Olha só, aqui a gente tem a vara em primeiro grau, e aqui a gente tem o TRT. Porque o agravo de petição, ele é um recurso. Ele é como se fosse o recurso ordinário da fase de execução. Então ele é cabível contra a sentença. E na fase de execução, a sentença julga justamente os embargos de execução. Então no nosso enunciado aqui, olha só, aqui no enunciado, não fala que teve sentença na execução, né? Não fala assim, ó, teve uma execução, foi apresentada a defesa e foi julgada improcedente, por exemplo. Então, seria por isso que nesse caso específico não caberia o agravo de petição. Certo. Ficou claro, Rafael? Obrigada. Por nada, valeu. Valeu, professor. Show, Giovando mandou mensagem aqui, valeu, obrigado, Giovando. Show de bola. Pessoal, vamos ficando por aqui então, vamos encerrando. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que a gente possa se encontrar várias outras vezes, seja nos meus cursos, seja nas lives, ou seja aí na advocacia, viu? Valeu, muito Professor. obrigado. Obrigada, professor. Valeu. Obrigada, Professor. professor. A Tamires mandou uma mensagem aqui perguntando em relação aos prêmios. Pois é, Tamires, eu vou fechar a pontuação da plataforma hoje, tá? Vou computar lá, vou ver a pontuação de cada um e eu vou mandar um e-mail para os vencedores, dando um prazo para responder com o endereço, né? Para que eu possa enviar os prêmios, tá bom? A Professor. Lia, ela perguntou em relação à estética da prova. Como assim, Lia? Desenvolva melhor sua pergunta. Enquanto isso, pode perguntar aí, Carlos. Professor, assim, vamos imaginar, nas lives, os links, como é que o doutor vai mandar para nós? Esse grupo vai continuar também aberto no WhatsApp, para a gente manter essa comunicação sadia e proveitosa que nós sempre tivemos com o professor, e, consequentemente, para participação das lives, enfim. Valeu. Então, o grupo eu vou manter, esse grupo, tá? Vou deixar ele aberto, inclusive. Eu criei, agora com o lançamento do curso da segunda fase, eu criei outros cursos. Teve um grupo que estava bagunçado demais, eu tive que deixar ele fechado. Mas o nosso ele é mais tranquilo, né? Então a gente deixa ele aberto. As lives, eu sempre divulgo também no Instagram. Sempre tá divulgando no Instagram, eu faço ela sempre pelo Instagram e pelo YouTube ao mesmo tempo, né? E a gente vai conversando, podemos ir conversando lá
lá pelo grupo, nas lives. E, pô, e vocês têm meu contato também. Sintam-se à Ah, vontade sim, para me mandar um claro, WhatsApp, claro. tá? Na É, medida do é. possível, eu vou respondendo a todos. E mais uma coisinha, no caso dessa pontuação que o doutor vai fazer, a partir desse momento já está fechada para maiores pontos ou à noite? Não, eu vou fechar agora. Tá bom. Já vou Então fechar não, não, agora. não precisa mais pegar nenhuma pontuação lá, então. Não, mas eu acho que você tá bem, viu? Eu acho que você pode ficar tranquilo. Estou concorrendo eu acredito que eu esteja concorrendo ao Não vai Vadimeco, de né? meco. Graças a Deus. Acho que vai dar certo. Obrigado, doutor. Valeu. Obrigado. Ali ela falou, em relação à contagem das linhas, tem que pular uma determinada quantidade de linhas. Não precisa pular linha. Tá? Eu indico para os meus alunos que se for pular linha entre o endereçamento e a qualificação, que pule só uma. Não pule mais do que uma linha, porque essas linhas ela vai fazer falta no final da peça, tá bom? Beleza, então eu vou ficando por aqui. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos e até o nosso próximo projeto, viu? Um abraço, Muito pessoal. obrigado, professor. Um abraço a Valeu. todos aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Nosso querido. professor. Um abraço.